Os raios são um fenômeno que nos intriga. O que tem a dizer sobre eles? O que de fato eles representam? Na tua visão luciferiana. Os deuses, eles tinham uma relação direta com os fenômenos da natureza. Porque quando você está num reino... Quando você está num reino bem distribuído coletivamente, né? Quando você tem um rei, os sábios, quando tem uma ordem, né? Quando o reino está pleno, todas as transformações coletivas, elas têm a ver com a vibração daquela Torus, né? Que é uma. Então se chove, se faz sol, se está frio, se está calor, se dá um terremoto, né? Tudo isso tem a ver com o momento emocional do coletivo. Por isso, quando eles perdiam guerras, ou para ganhar guerras, ou quando estava com muito azar, eles faziam cerimônias, rituais coletivos para poder agradar os deuses. O que seria agradar os deuses? Reequilibrar esses momentos emocionais, né? O nosso coletivo aqui está em conflito, não está fluindo a energia, nós não estamos em paz, não está desdobrando aqui a paz entre nós. Né? No reino luciferiano tudo é muito volátil, tudo é átomo, tudo é luz, né? Tudo é uma dança atômica. Nós sabemos que a nossa interpretação mental que plasma a realidade. E a comunhão, a divisão dessas perspectivas de interpretação que faz a gente crer, né, uns nos outros, porque nós comungamos com o mesmo ideal, através do verbo, com a mesma tradução, a mesma interpretação. Então a gente vê que tudo é muito volátil. No reino luciferiano a gente sabe que tudo plasmar, tudo pode ser, né? Tudo que você pode ver num sonho, através das danças atômicas, tudo que você pode imaginar na tua tela mental, são os mesmos átomos, as mesmas referências atômicas de espaço-tempo, as mesmas dinâmicas espaço-temporais, né? As mesmas 7 camadas do átomo, com as 7 cores da luz, 7 tons da música. São as mesmas referências que nos fazem interpretar a realidade no sonho, na imaginação e aqui. Mas por que não dá para alterar aqui? Porque tem vários outros segurando. Se sonharmos juntos, se quisermos juntos alterar, conseguiremos. Como fazemos isso? Através das reuniões de todos nós. A soma das nossas perspectivas, que são os sábios, cujas somas, né, as cores ali dão a luz, que é o rei. Ou seja, conexão com Deus, né? Com o todo. Isso aí é o que o faraó já sabia. Um cacique, uma tribo, por aí todo mundo sabe. Só o ser humano aqui, essa nova cultura ocidental, né? Travada, né, no discernimento aí dos falsos, dos fariseus, vocês sabem quem é, esses que estão tapados e acham que são os gênios do mundo, né? Então, o que acontece? Quando você tá numa Torus coletiva ali, e começava um turbilhão, altas tempestades, né? Prejudicando as colheitas, prejudicando os animais, prejudicando as casas, você vê que a Torus estava em conflito. Estava tendo um chacoalhão ali, né, vibracional. Então você falava que os deuses estavam furiosos. A soma do emocional são os deuses. E os deuses irritados também já reflete no coletivo ali, enfrentando problemas, né, caotizado. Por quê? É uma coisa só. As perspectivas se somam em consciências mais abrangentes, né? Então, por que eles tinham que manter os deuses entretidos? Com rituais, com entregas, né? Porque quando a consciência ela se vê lá de cima flutuando, ela não tem mais as ilusões lá de baixo. Ela não tem mais os sonhos e traumas lá de baixo, né? Então ela já não encontra mais o alívio, ela já vê ali toda a ilusão entre emoção e lógica, de espaço-tempo, terceira e quarta dimensão, né? O reino animal, o reino humano, e ela fica na agonia, já vê a plenitude do todo, já tá de cara com Deus, de cara com o infinito, com a coerência, né? E ali queima, porque ou você disputa com Deus e cai no nada, na agonia do inferno, né? Ou você tem que servir a Deus, ou seja, fazer aquela estrutura continuar sendo o que é, participar do ritmo que já existe. Então como é que você faz isso? Como é que você encontra alívios se o alívio é uma surpresa, o alívio é um novo dia, um novo momento, é clarear o escuro, é continuar sendo luz, continuar se movimentando, o alívio é se movimentar, para se destacar da agonia da morte, da escuridão. Como é que você continua se movimentando quando você já vê lá de cima? Quando todo sonho, todo trauma, quando toda vontade, você já enxerga lá embaixo nas pessoas e já vê, ela quer isso, pensa que quer isso por causa daquilo. Ele que pensa que é isso por causa disso e disso. Aquela ali me ama por causa disso e disso. Que ele pensa que me ama, aquilo vê aqui. Você tá vendo toda a ilusão cognitiva. Você tá vendo toda a ilusão emocional. Como é que você se entrega aquilo? Né? Você não vai se entregar. Você fica de fora do teatro, você se isola. E aí, como é que você... E aí, se você vê o todo, você tá de fora, você tá no nada. Tá na agonia. Você não tem pra que acordar. Tua respiração é agoniante, você não acha o fluxo, né? E aí, como é que você faz? Você precisa entender que o fluxo tá lá, aquela é a obra. Lá tá a proteção. Você precisa ter sonhos, né? Você precisa ter vontades. Então, quando você não tem vontade, você tá fora do teatro, você cai na agonia. Aí tua vontade passa a ser sair da agonia. Porque a agonia é tão desesperadora, não confunda o sofrimento da revolta, aquele que o cara tá revoltado, tanto sofrer. É depois disso, logo depois disso. É a revolta morrendo, é a agonia, o desespero, o medo. Ali você vê a realidade, a estagnação. Ali você sente pela primeira vez o real desespero. Onde todos os desesperos da tua vida somados, não daria um décimo, você ia implorar pra estar em qualquer um deles. Você dá de cara com o escuro da morte. É agoniante. Você se desfaz, toda ilusão, você tá em você mesmo. É agoniante.
esquizofrenicamente agoniante. Vocês podem experimentar esses momentos com expansões conscienciais, com meditação, ou lá no teatro, com essas dobras aí conhecidas como a morte, né? Quando você dá de cara com a incoerência, né? Quando você dá de cara quando o teu fluxo para de se auto-manter ali, né? Sua auto-manutenção, ela depende da simetria, depende da justiça. Então você vai pecando, vai quebrando a simetria, vai errando, vai matando você mesmo. Agredindo o próximo, ele tá em você. Nós só vemos o que somos, só interpretamos aquilo que reconhecemos. Estamos mergulhando em nós mesmos. Tudo que você faz é no teu corpo. Uma hora perece. Parece que é no outro, mas é em você. O outro só tá aprendendo, só tá ganhando mérito. Cada ataque que você dá, ele ganha um mérito com Deus, né? Então você não ataca ninguém. Os coletivos são, eles estando muito ligados ali, você tá fora do teatro como sábios. Os sábios não têm aquelas ilusões do teatro. Então como é que você mantém eles felizes, eles vivos, né? O coletivo tem que se unir em torno de grandes momentos, né? De celebração, de gratidão. É igual a Deus, quando você tem a plenitude, né? Os sábios ali, que são as cores, que são as personalidades de Deus. Deus é a luz, as suas 7 cores, barra 12 cores, 12 apóstolos, 12 deuses. São as personalidades de Deus, a maneira de contemplar a vida. Ora na fúria, ora na paz extrema, na tranquilidade, na organização, na ordem, no fluxo. São as emoções, né? Uma hora rindo, outra hora furioso. Deus se ama em todos os momentos. Ou seja, nos ama. Ama os sábios, que estão divididos entre o povo, pois são a soma do povo. Por isso que o povo é o corpo de Cristo, a igreja, né? A reunião pós-percepção. Como seres viventes, nós vamos entendendo nossas experiências, transbordamos para os observadores, que é a igreja, né? Fora do binário lá. Nós entendemos o pulso que nos faz querer. Nós estamos fora do espaço-tempo, né? Essa é a diferença da igreja pro reino da terra, lá dos vocês sabem quem. Então, aqui nós já estamos contemplando a totalidade, a morte. Você não percebe, é sutil, Deus é magnífico. Mas ó vocês já contemplando a plenitude. Você pensava lá atrás, caramba, quando eu morrer eu vou ter acesso a todo lugar do mundo ao mesmo tempo. Vou poder ver toda a informação ao mesmo tempo. Vou poder me comunicar em qualquer lugar, na velocidade da luz. Você pensava, nossa, vai ser muito louco. Você pensa que vai estar esquizofrenia, morte. Olha tudo acontecendo devagarinho, ó. Ó a gente se comunicando aqui em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Ó a gente aqui em cima do espaço-tempo, ó, na velocidade da luz, né? Ó, veja nós aqui, ó, nós nos encontrando aqui pela consciência. A nossa consciência comungando. Eu não tô aí, você não tá aqui, mas estamos falando. Estamos trocando experiência, só um verbo nos unindo. Cadê nosso corpo agora? Você ouve o som, você vê ali, você vislumbra uma perspectiva, uma imagem. São só os átomos aí, as luzes, os fótons, né? Todos os dobramentos do teu monitor. Eu não tô aí, mas estou. Vocês não estão aqui, mas estão. Ó a gente morto aqui, fora da vida, já sem perceber. De maneira bem sutil, ó. Cada vez mais, imagina isso passando, né, pro âmbito aqui mental, pros óculos, depois lentes, depois já pulsos magnéticos, aí esse monitor tá na minha tela mental. Aí o que é real, o que não é? Tudo é cognição interpretativa. Que espaço-tempo eu tô? É uma soma de informação, entendeu? Aí o que define o que é real é a nossa união. Essa é a importância do reino dos céus vindo pra terra, porque na terra não há nada. Só tem a união que nos une nos céus, né, ali interpretando o que pode haver. E quem vai interpretar acima de nós? O que é mais poderoso? Né? O que pode mais que a nossa união? Isso é o cristianismo. É por isso que Cristo morreu, foi assassinado pelo seu povo, era para ser rei dos judeus. Eles negaram o rei, para ficar nos 72 postos ali, né? Metade dos 144 mil. São 6 de 12 ângulos, né? 72 fariseus ali. Por isso tem 72 apóstolos também, são os ângulos extremos, é como você pegar os 12 da degradeza, assim, uma caixinha de lápis de cor mais ampla, né? Você pode ter 7 cores básicas, 12, você vai aumentando, né? Quanto mais degradeza você tem, mais você compreende das situações paralelas, individuais do povo, né? Você vai abrindo, assim, os degradezas, é assim que o reino funciona. Então eles matam o rei é jogado no escuro. O corpo fica lá, o corpo tá lá. Aí o corpo sofre, começam a querer matar o corpo, e a perseguição aos cristãos, né? O cristianismo. Aí eles se espalham, procurando o rei, procurando a cabeça. Calma, a gente sabe que ele vai voltar, ele tá por aí. Se a gente tá vivo, se o corpo tá vivo, a gente pode encontrar a cabeça. A gente tá pensando ainda. Estamos unidos por quem? Pelo Espírito. Por isso, quando Cristo vai, o Espírito Santo vem. Não é isso que a Bíblia diz? Tirar a cabeça, a gente fica unido, a cabeça tá do outro lado, o corpo aqui. Mas estamos unidos ainda. A cabeça sente o corpo sente a cabeça. Não dá pra matar, porque estamos unidos pelo Espírito. O Espírito está acima do espaço-tempo. Então vamos nos procurar nos reencontrar, para que a verdade esteja conosco e a mentira fique lá. Essa é a volta. Esse é o arrebatamento. E a tribulação é a mentira lá, fritando, né, para ser purificada. A gente tem o reino de 1000 anos, que é a nossa ordem daqui sendo plasmada lá. Aí lá eles vão se alinhar, né, vão se revoltar por ficar em Israel. E isso aqui dá strike, né? Tô respondendo as perguntas, não é essa pergunta, cara. Tô falando pra caramba pra explicar uma coisa simples, que é a primeira pergunta, senão eu não vou explicar nada.
Tem um monte de pergunta. Então, quando você tem uma Torá coletiva ali, onde o povo, os sábios, o rei estão unidos, de maneira completa, né, totalitária ali, é o teu reino. Você sente, vocês estão unidos. Vocês têm uma mesma emoção. Quando o reino é o mesmo dia para todo mundo. É um dia feliz, é um dia triste para todo mundo. Nós estamos no mesmo caminho, na mesma dança. Temos a mesma opinião, basicamente, né? Acreditamos na justiça, estamos unidos em Deus. Então, o nosso humor é o humor de Deus. E Deus se baseia nas suas cores, nos seus ângulos, nas suas maneiras de contemplar a realidade, que são os deuses. Ou seja, o humor do coletivo, como está o tempo, depende do humor dos deuses. Isso todo o povo sabe, sempre soube, só nós que não agora aí, né? Então, o que você tem que fazer? Agradar o emocional do coletivo. O coletivo tá carente daquilo, faz tempo que tem uma confusão. O coletivo tá carente de paz, de festa, faz tempo que não tem uma festa. Você tem que ficar administrando a emoção do coletivo. O coletivo é fêmea, é a massa, né? A soma dos indivíduos, que já seria mais masculino, né? O indivíduo, eu, né? Então você tem que organizar as emoções do coletivo para manter o coletivo estável, né? E o coletivo se mantém estável através das perspectivas. Isso que os deuses fazem, mantém as perspectivas. Se os deuses mantêm as perspectivas ali alinhadas do coletivo, o coletivo está estável, logo os deuses também estão. Então eles estão ecoando a alegria. Quando o coletivo não acha alegria, os deuses falam, por onde eu passei tem isso, isso, isso. Olha como você é sortudo. Quando os deuses não estão achando alegria, o coletivo está sofrendo ali embaixo, preso nas limitações, e fala, olha, vocês podem ir ali, você tem a resposta. Um completa o outro, né? É a consciência se mantendo no fluxo, que é o alívio, o próprio movimento, a reciclagem do espaço-tempo, né? Então, esses falsos aí, os fariseus, eles fazem isso, usurpam esse domínio das estrelas, né? Porque as estrelas estão lá em cima, vistas pelo coletivo todo, os deuses. Essas são as referências. Hoje, quem são as estrelas? Quem são os deuses? Quem são as referências lá em cima? Os artistas, as estrelas, né? Então, eles controlam esses artistas, assim controlam o coletivo, né? Com isso, eles derrubam políticos, elevam marcas, empresas, com isso eles controlam a massa, né? Porque eles têm as referências que eles manipulam com dinheiro. E o dinheiro tem valor porque eles manipulam as referências. Então, é um aprendizado que você tem em séculos, milênios, que eles mantêm, né? E a gente não. Eles acabam com os reinos, aí novos povos nascem, novos países, não tem tempo de você lutar pela tua nação, né? Enquanto eles estão há milênios aí, né? Mas é o fluxo, Deus já escreveu isso, tá? É previsto, é uma possibilidade quântica da consciência, depois que tem a plenitude, tentar agir como Deus. Israel significa isso, aquele que luta com Deus. Ninguém enganou Deus, Deus falou, você assim, 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 assado, você não pode evitar ser o que você é. Deus é eterno, né? E pum, foi, assim é. Tá previsto, ninguém enganou Deus, né? Só engana a si mesmo quem escolhe negar as palavras sagradas que venceram todos os homens, todos os gênios dos últimos milênios. Eles se foram, suas verdades viraram mentiras, sua genialidade virou loucura, e a Bíblia continua. Quem é que ainda ri? Então é isso, os raios, eles são partes, são trocas ali de vibracionais do coletivo, né? Ainda hoje, mas as tórias mais fragmentadas, né? Então não dá para você ler de uma maneira tão coletiva quanto quando o reino está completo. Os raios, obviamente, que binariamente a gente sabe que é a troca de cargas, né? Ou seja, tem duas polaridades ali, com a ausência de energia, a outra com excesso, né? Você tem aquela descarga. Por isso que era perigoso, na época das igrejas, os padres, morreu muito padre assim, na hora que quando tava chovendo, dando raio, eles ficavam batendo sino, né? Para evitar que o raio desse na igreja, batesse no sino, para tirar o reflexo do sino, mas não adiantava nada. Talvez adiantasse um pouquinho, mas morreu mais centenas de padres assim, na história, né? Batendo sino na chuva. Mas o espelho também cobriam, né? Cobrem até hoje o espelho, mas não é o espelho, era a borda do espelho, que era de metal, né? O metal ali, ele tem excesso ou falta, né, de elétrons, né? Você sabe que é o que chama do anodo, né, e o catodo. Vai ter dois lados ali, com excesso com falta de elétrons. Aí tem a troca, mas é uma comunhão de toros, é um reequilíbrio constante, né? É sempre a simetria se mantendo o que é. Quando você tá caótico ali no meio da simetria, fritado no coletivo. Aí o rei, os sábios já sabem, ó, os deuses não estão felizes. Ou seja, nós não estamos emocionalmente equilibrados, né? A soma das perspectivas da nossa existência estaria em conflito. Não estão de acordo, as cores não estão felizes umas com as outras, não estão alinhadas na luz. Tem alguém aqui sendo favorecido e alguém saindo perdendo. Vamos alinhar os deuses, vamos alinhar as cores, vamos levar ali equilíbrio, paz, alegria, vamos se esforçar. Aí o reino se esforçava, parava de chover, parava de dar terremoto, entendeu? É o fluxo vibracional ali, o sonho coletivo. O raio, ele estava muito conectado com Zeus, e por vezes é sempre com os deuses, né? Loki, que fazia a ferramenta, o Zeus, que é um ponto dali, né? Vai se desdobrando Lúcifer vai posicionando os deuses, né? Então são momentos de Lúcifer. E Lúcifer é o quê? A soma dos deuses, já. Lúcifer nem existe, se for ver. Ele existe só por causa da existência dos outros. Ele é o escuro, é o nada. Aí ele mostra o que é. Aí já que ele mostra o que é, ele acaba sendo algo também. Mas só é a morte, né? Porque o que é Deus, e Deus existe através das limitações dos deuses e do coletivo, que tá ali. Você tá vendo o corpo, você tá vendo a Deus, então quem é esse no meio?
Aí você tem o Espírito Santo também, por isso que o Filho também é o Espírito. Aí você tem que entender a trindade, né? A Santa Trindade é justamente essa união, feminino, masculino e o discernimento. Que não existe masculino nem feminino sem o discernimento. Não existe o discernimento sem um lado e o outro. Não existe um lado sem aquele, nem esse, nem aquele, entende? Não dá pra você saber de onde começa. Os três são um, é a percepção. Mas a plenitude máxima é uma constatação que chamamos de Deus. Não importa do ângulo que você olhe. A soma daquele ângulo com os outros dois é Deus. Deus sempre vai estar além de você, o amanhã, é maior que você, esse ponto final. E ele sempre vai incluir a perspectiva aqui, né? O hoje, o amanhã e o ontem, né? Os três ângulos do discernimento. Não cabe aqui. Você não vai, entendi Deus, aqui dentro. Tum. Você pode sentir, você pode perceber. Mas o entender seria dar um começo e um fim. Porque nós somos binários aqui, né? Nosso corpo animal. O entender é pegar e pum, sintetizar. E aí? O que sobrou aqui? Quem é esse que sintetiza? Se Deus está dentro de você, você pegou a existência e o que tem aqui? Você é Deus, então. Você é maior que ele. Você tem que sentir, né, o discernimento. Você vai entender, caramba, a pergunta, a resposta são constatações do meu fluxo. Eu não paro de me movimentar. Se eu parar de respirar, se eu não acordar, se eu não pensar no amanhã, se eu não tiver um plano, se eu parar de me movimentar, eu sou o nada, sou a estagnação, sou a morte, da agonia, da desespero. Você não quer, você não consegue. Você tem que respirar, você tem que se movimentar, você tem que estar vivo, né? Aí você vê, caramba, eu já sou a realidade se orbitando, nunca podendo parar. Ou seja, sou sempre de onde pra onde, de onde pra onde, de onde pra onde, de onde pra onde. Ou seja, você é a pergunta, você é a resposta. Como eu faço de onde pra onde dura mais? Essa respiração durar o dia inteiro, entre Sol e Lua. Como eu faço? Aumentar a órbita, né? Assim o átomo, um giro vira o átomo. Ele se alcança de um lado, mais rápido, mais lento, vermelho e azul, tum, fechou o tijolinho, repete o processo, vira o mineral, repete o processo, vegetal, animal, humano, dévico, estamos aqui, ó. Essa respiração, ó, dura o dia todo, mês inteiro, ano inteiro e eternidade. Só revezando a constatação. Então, o raio estava ligado aos deuses primordiais, né? O violeta, o azul, o vermelho, né? Aos pontos iniciais ali, porque é o ponto da luz, né? É a troca mais rápida de velocidade. Então tem muito a ver com o azul, né? Então normalmente era uma coisa que tinha a ver com Zeus, mas a história ia contar que é uma arma dada por Loki, por Lúcifer, ou por Atena, né? Ou que veio de um ponto do Ciclope, que era o titã anterior. Tá todo mundo conectado, né? E tava conectado a eles o raio em si, porque é justamente a troca de informação plena, né? Soma todo mundo. Quando dá um raio, tum, todo mundo vai pro mesmo momento, na hora. Porque se todo mundo tem o mesmo susto, tudo apaga, a luz apaga, os elétrons vão, tudo fica escuro, todo mundo se assusta, todo mundo vai pro nada, por um segundo, uma fração de segundo, a hora que faz aquele todo mundo, todo mundo vira um. Naquele momento, todo mundo vira um. Todo mundo tá no mesmo lugar, no mesmo susto, no mesmo vazio, no mesmo, caraca, no mesmo barulho, todo mundo ouviu a mesma coisa, se estiver olhando vai ver o mesmo clarão, entendeu? Vai ser o mesmo susto, todo mundo vira um, rapidinho, ó, pum. Você vê, a consciência se puxou lá em cima, tal. Ou seja, a simetria exigiu, puxou do eterno, pum, né? Pra se reequilibrar, se reabastecer, pum, e volta. Disso já, um monte de... Você vê que agora, ó o padrão, você já volta com o coração acelerado, você já tá no susto, já tá no outro ritmo. Se você tava quase dormindo, agora você não tá mais. Se você tava dormindo, você acordou, entendeu? Mudou todo o ritmo. Agora se virem, se adaptem a mim, né? Que é a luz, pá! Então o raio tinha a ver com isso, com Zeus, essa troca cognitiva, vibracional, né? É a própria simetria se exigindo, ser notada, para que aquele fluxo ecoe e as falhas, a assimetria fique ali, seja reciclada nos mortais, né? Ou seja, nas ilusões teatrais binárias.